canto do hino nacional. Palestra: a comunicação estratégica como instrumento para a mentalidade de defesa, a ser proferida pelos General de Divisão Alcides Valeriano de Faria Júnior, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, Contra-Almirante Alexandre Taumaturgo Pavone, diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, e Coronel Aviador Rodrigo Caldeira Maggioli, chefe da Divisão de Comunicação Corporativa do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Com a palavra, o Contra-Almirante Fuzileiro Naval José Henrique Salve Alquifuri, diretor cultural do Clube Naval. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui para assistir essa apresentação. Foi iniciada a conversa que tivemos com o Almirante Pavone, há muito tempo atrás, visando trazer
para os sócios, trazer para os oficiais das três forças, trazer também para o futuro da nossa Marinha, os aspirantes da Escola Naval, conhecimento sobre esse tema tão importante atualmente. É um tema que transcende o âmbito da nossa força. Basta olharmos o que acontece no mundo hoje para entendermos a importância da comunicação estratégica. Se olharmos lá para o conflito no Oriente Médio, vamos ver que o mesmo fato é apresentado, é transformado numa imagem diferente de acordo com aquele que mostra e como mostra. No âmbito interno do nosso país, é importante que a nossa sociedade tenha perfeita noção do que somos, a importância da nossa existência para a existência do nosso país. Vimos imagens de meios navais, como poderíamos ter visto de meios da Força Aérea, do Exército. Esses meios precisam ter o apoio da sociedade para serem obtidos. Nós precisamos do apoio da sociedade para sermos preparados para defender a nossa pátria. Dentro das nossas forças, também precisamos manter o espírito de confiança na própria força, de coesão, para enfrentarmos as adversidades. Então, é um contexto em que a comunicação estratégica permeia todos esses segmentos, todas essas áreas. Daí, nós, então, temos convidado, e não poderia ser melhor do que diretores, representantes dos 3 centros de comunicação social, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para nos trazerem conhecimento sobre esse tema tão relevante. Inicialmente, agradeço o convite do Clube Naval, na pessoa do diretor cultural, o senhor Contra-Almirante Fuzileiro Naval, José Henrique Salve Elkfuri, que representa o presidente, senhor Almirante de Esquadra, João Afonso Prado Maia de Faria. Cumprimento também senhores almirantes, oficiais presentes, senhores membros da mesa, General Alcides, Coronel Maggioli, senhoras e senhores, sentinelas dos mares. É com grande satisfação que dou continuidade a esse painel, reunindo aqui um público tão seleto e interessado em um tema que nos é tão caro: a comunicação estratégica na Marinha. Como diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, tenho a honra de poder compartilhar com as senhoras e senhores algumas reflexões e desafios que enfrentamos nesse universo cada vez mais complexo e dinâmico da comunicação. A Marinha, instituição bicentenária, tem tarefas de garantir a soberania nacional e os interesses marítimos do nosso país. Para cumpri-las de forma eficaz, a comunicação estratégica se torna um instrumento fundamental. Através dela, buscamos não apenas informar, mas também influenciar e construir uma imagem positiva da força perante a sociedade. Ao longo dessa exposição, vamos navegar juntos por esse oceano. Apresentaremos nossa visão, os pontos notáveis que guiam essa comunicação, a integração de diferentes atores para o sucesso, os principais obstáculos e dilemas e, finalmente, 2 rápidos cases que ilustram na prática o conceito. Antes de tudo, destaco que não há um conceito único e definitivo sobre comunicação estratégica. Varia de acordo com cada país, com cada doutrina, com cada autor. A visão da Marinha do Brasil sobre a comunicação estratégica envolve muito mais do que simplesmente passar uma informação. É como construir uma história, criar uma imagem e fazer com que as pessoas entendam e se conectem com o que queremos dizer. Isso tudo somado ao contexto e, principalmente, à estratégia militar. Em outras palavras, a comunicação estratégica não trata apenas de informar. É preciso ouvir, entender, engajar e construir pontes das mais diferentes formas. É preciso dialogar.
Trata-se da comunicação integrada e totalmente alinhada com a estratégia da Marinha, voltada para o futuro e que envolve o planejamento, a cultura organizacional e as ações no nível estratégico da comunicação. Destaco as palavras que considero peça-chave para uma comunicação estratégica de sucesso, totalmente alinhada com a estratégia da Marinha. A comunicação estratégica serve à estratégia. A comunicação estratégica não é simplesmente um conjunto de ferramentas e técnicas, mas sim um norte, um farol que indica a direção a ser seguida. E para a Marinha, este farol está intrinsecamente ligado aos documentos estratégicos que moldam a defesa do nosso país e da nossa instituição. A Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa são documentos que balizam a defesa nacional como um todo, definindo os objetivos, prioridades e desafios para as Forças Armadas. A comunicação estratégica da Marinha, então, deve estar alinhada com as diretrizes desses documentos de alto nível. O Livro Branco de Defesa Nacional é outro documento importante para a comunicação estratégica da Marinha e das Forças Armadas. Ele serve como um guia e um ponto de referência para todas as ações de comunicação relacionadas à defesa nacional. Dentro da Marinha, a política naval e o Plano Estratégico da Marinha, PEM 2040, definem os rumos da força, estabelecendo os objetivos a serem alcançados nas próximas décadas. A comunicação estratégica deve ser utilizada para divulgar esses planos, mobilizar os recursos necessários, por exemplo, e construir um consenso em torno das prioridades da instituição, contribuindo para moldar uma força naval do futuro compatível com a estratégia da Marinha. Nesse slide estão representados dois grandes nortes da comunicação estratégica da Marinha. A comunicação alinhada com a missão e objetivos da organização e o mapeamento dos stakeholders para tratá-los como públicos de interesse. Isso tudo compondo o planejamento estratégico organizacional. Senhoras e senhores, podem observar um caminho que começa desde a missão, visão de futuro e valores da Marinha, e chega até as ações de comunicação estratégica. A comunicação estratégica é como um grande quebra-cabeça, onde cada peça representa uma área de atuação específica e todas juntas formam uma imagem completa. É assim que podemos entender a relação entre a comunicação social, as relações institucionais, a captação de recursos. Adicionalmente, na comunicação estratégica, é importante possuir flexibilidade para responder de forma ágil e precisa a situações específicas, muitas vezes inesperadas, que exigem uma comunicação imediata e direcionada. Por isso, um assunto ou uma organização militar pode ocupar por um tempo esse lugar de maneira ad hoc. Todas essas áreas têm um objetivo em comum, alinhamento com a estratégia da Marinha. Volto a frisar. Cada ação de comunicação, seja ela interna ou externa, deve contribuir para o alcance dos objetivos institucionais. E, finalmente, nada seria possível sem o adequado mapeamento dos públicos, que é uma etapa fundamental da comunicação estratégica, pois permite que as organizações compreendam melhor quem são as pessoas com as quais se relacionam e, assim, direcionem suas mensagens de forma customizada e, portanto, mais eficaz. É muito comum que, ao planejar uma comunicação, surjam conflitos entre o que a instituição deseja transmitir, que supostamente é muito bem definido, e o que o público-alvo deseja ouvir, tem interesse em ouvir, que é uma forma, vamos dizer assim, aquela figura mais amorfa que a gente define ali no gráfico. Essa divergência pode gerar ruídos na comunicação e comprometer a eficácia das mensagens. Essa zona de interseção esverdeada ao centro corresponde a uma área comum, que envolve os interesses do meu público-alvo e aquilo que a organização deseja comunicar. Esta é a zona-alvo da nossa comunicação.
De nada adianta falarmos bem da Marinha para nós mesmos. Nós, nossos familiares, os amigos da Marinha e a maior parte dos nossos seguidores nas mídias sociais já conhecemos as atividades da Força e admiramos a Marinha. É preciso levar as nossas mensagens estratégicas de forma correta, ajustada para cada público-alvo. É sempre bom lembrar, a maioria das peças e produtos de comunicação não tem o propósito de agradar o público interno, e sim de atingir determinado objetivo em determinada parcela da nossa sociedade. Nós já somos catequizados. Existem alguns desafios específicos do nosso país. O que essa imagem nos mostra? Uma falsa sensação de segurança. À primeira vista, pelo senso comum, pode parecer que o Brasil não tem inimigos e é um país sem ameaças. Mas trago manchetes de jornais noticiando o Brasil em estado de guerra. A Guerra da Lagosta, a participação do Brasil na Guerra da Tríplice Aliança, participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial são alguns exemplos. Será que podemos realmente aceitar que o Brasil é um paraíso pacífico, como defendido por muitos? Sem contar as ameaças de vários tipos a que estamos sujeitos. Cito apenas duas recentes. Ano passado, uma fragata foi acionada para expulsar um navio de pesquisa alemão que realizava pesquisas não autorizadas em nossas águas jurisdicionais. Isso ocorreu na elevação do Rio Grande, área de grande interesse estratégico para o país, rica em recursos minerais, parte integrante da Amazônia Azul. Esta outra imagem foi de fevereiro deste ano, um derramamento de óleo no norte do país, uma questão ambiental séria, e nos remete à crise do óleo de 2019 nas praias brasileiras. Tudo aquilo que contraria o interesse do Estado é uma ameaça ao país, e existem diversas ameaças. Nesse contexto, onde entra a comunicação estratégica? Ao construir uma narrativa coerente, mobilizar a sociedade, fortalecer a imagem institucional e gerenciar crises, a comunicação estratégica contribui para a proteção dos interesses nacionais e para a promoção da paz e da segurança. Para ilustrar, trouxe um case que mostra as diferentes facetas envolvidas em um caso de comunicação estratégica. Sabemos que a Amazônia Azul é uma extensa área marítima responsável por 95% do comércio exterior, 95% do petróleo, 80% do gás natural, 45% do nosso pescado e 20% do nosso PIB. Tudo isso vem do mar brasileiro, patrimônio de todos os brasileiros. Apesar de termos 8.000 quilômetros de costa, muitos brasileiros, e eu me atreveria a dizer, a maioria deles está de costas para o mar. E a gente precisa voltar esse olhar da sociedade para o mar. O grande desafio da Marinha é, então, divulgar a Amazônia Azul e tornar esse conceito, que de certa forma é complexo e abrangente, acessível a um público diverso, que inclui não apenas especialistas e tomadores de decisão, mas também a população em geral. Para isso, uma das primeiras ações foi estabelecer um Dia Nacional para a Amazônia Azul, que foi necessário o envolvimento de diversos segmentos da sociedade para que esse dia fosse definido, o dia 16 de novembro. Outra ação estratégica foi a inserção da Amazônia Azul nos mapas do IBGE, mapas escolares e nas emissoras de TV, em especial nos mapas da previsão do tempo. Algumas emissoras de TV passaram a apresentar o mapa completo do Brasil. Infelizmente, nem todas, mas emissoras importantes, como a EBC, Record, Rede TV, Band, CNN Brasil e Jovem Pan, já apresentam no mapa do tempo a silhueta da Amazônia Azul, mostrando efetivamente essa fronteira a leste que ainda está em definição. Eu vou passar um breve filmete que mostra a reportagem da CNN quando mudou o mapa, por favor. Bem, você viu aqui na previsão do tempo do CNN Novo Dia que estamos dando um mapa com uma diferença. A partir de agora, a CNN Brasil vai adotar o mapa expandido do país, que inclui o território marítimo. Essa área está sendo chamada de Amazônia Azul.
uma referência a um dos biomas mais importantes do país pela biodiversidade natural. A Camila Tisse explica pra gente. Para além das fronteiras terrestres, a extensão do Brasil avança pela imensidão do Atlântico, uma região sobre as águas a qual o Brasil exerce soberania e que tem um enorme potencial de recursos: navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável e extração de minérios. O território marítimo brasileiro corresponde a mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área equivalente à superfície da floresta amazônica, mas essas semelhanças vão além do tamanho. Tanto a floresta quanto o oceano abrigam uma imensa biodiversidade com incontáveis recursos minerais e naturais. É na ideia de identificar com precisão esses potenciais que o país vem tirando do papel um mapeamento inédito que inclui, além do território em continente, o marítimo, chamada de Amazônia Azul. A área representa 40% de todo o território nacional. O Brasil, ele tem alguns privilégios, né, por conta dessa expansão da área sob responsabilidade, né, do Estado brasileiro, mas, acima de tudo, ele tem responsabilidade. Então, nós temos as metas, como as metas de Aichi, que estabelecem critérios de unidade de conservação, de percentual, né, de 10% para as áreas marinhas, e isso também, uma vez que isso passa a ser uma área, né, de controle do Estado brasileiro, a gente também passa a ter que proteger, passa a ter que implementar medidas que garantam também a preservação dessa área. Mais do que um espaço geográfico, a Amazônia Azul tem sido vista como um conceito político estratégico que permite a importância do poder marítimo para o Brasil, chamando a atenção, inclusive, para a preservação desta área. Cada emissora dessa que mudou o mapa apresentou uma reportagem semelhante a essa, esclarecendo para os seus públicos o que era a Amazônia Azul. O Brasil é inviável sem o mar. O mar é top, o mar está on, o mar dá match. Dá match com o Brasil. Talvez só os aspirantes tenham entendido isso aqui. Eu mesmo ainda não compreendo bem, mas estamos adequando a nossa linguagem para alcançar o público de interesse. Nesse sentido, ampliar os canais e a linguagem também é algo relevante em comunicação estratégica. Aqui está o livro Amazônia Azul, uma versão em inglês, que pretendemos atualizar e reeditar em 2025, e um outro livro à direita que mostra a relevância do mar na economia brasileira. Trazemos agora um exemplo de relações institucionais, o seminário que discutiu a Amazônia Azul e a economia azul. Um exemplo prático de como as relações institucionais podem ser utilizadas como uma ferramenta poderosa para alcançar os objetivos estratégicos de uma organização. Diferentes instituições como a Marinha, Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente, entre outros, se reuniram para discutir o tema. Esse é um dos mais recentes projetos do Centro de Comunicação Social da Marinha. Vamos relançar essa maravilhosa obra que é a bordo do Contra-Torpedeiro Barbacena, esse livro. Vamos fazer em 3 volumes, é um livro que tem cerca de 830 páginas, e vamos fazer em 3 volumes para torná-lo mais atraente para o público jovem e mais palatável à leitura. Esperamos que, à medida que lerem o primeiro volume, se interessem por ler os demais. Vai ser um box com 3 livros, mas o livro também vai ser vendido à parte, os volumes. E a gente imagina que tem um potencial de ser editado na língua inglesa e assim atingir um público maior. A nova edição do livro A Bordo do Contra-Torpedeiro Barbacena trará um endosso do senhor Flávio Augusto da Silva. Ele que amanhã receberá a medalha Amigo da Marinha e o título de Embaixador de Comunicação Estratégica da Marinha, escreveu a seguinte mensagem que será publicada na 4ª capa dos novos exemplares. Navegar pelas páginas dessa obra é embarcar em uma jornada genuinamente brasileira, onde a liderança se destaca em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, ponto de inflexão na história nacional. Com maestria,
o autor entrelaça narrativas humanas, fundindo ficção com fatos verídicos, e revela que grandes líderes, como o comandante do contratorpedeiro Barbacena, não apenas conduzem seus navios, mas também inspiram suas equipes a superarem qualquer tormenta. As lições desse livro vão muito além dos combates navais, oferecendo insights valiosos sobre como uma liderança firme e visionária pode transformar crises em oportunidades, seja nos mares ou no mundo dos negócios. O Barbacena não é apenas uma leitura cativante para veteranos e jovens empreendedores, mas também um alerta para que todos compreendam a importância estratégica da Amazônia Azul na geração de valor para o Brasil e para todos os brasileiros. Ou seja, esse endosso busca alcançar um público diferente do nosso. Fala de mundo dos negócios, fala de liderança, que é um tema que atrai muito interesse no empreendedorismo, fala na geração de valor para o Brasil, muitas coisas relevantes que a gente espera alcançar públicos diferentes daquele cotidiano nosso. E aí, com isso, eu venho a um outro case. Quem é Flávio Augusto da Silva? Ele é ex-aluno do Colégio Naval, empresário e empreendedor de muito sucesso nos ramos da educação e da comunicação digital. Deixou a Marinha após 2 anos em Angra dos Reis. Ele que possui ao redor de 12 milhões de seguidores nas mídias sociais, 3 vezes o que a Marinha tem, alcança mais de 50 milhões de impactos em suas publicações. O público que o segue é bastante diversificado, mas é majoritariamente jovem, entre 18 e 35 anos, em busca de qualificação e crescimento profissional empresarial. Segundo ele mesmo disse, em entrevista publicada ontem no jornal Estado de São Paulo, com sua presença digital, vai ajudar a traduzir questões técnicas e estratégicas da Marinha de forma clara e acessível para os seus seguidores, que incluem jovens, formadores de opinião e pessoas interessadas no desenvolvimento do Brasil. Sua missão, totalmente voluntária e sem nenhum tipo de remuneração, vale destacar, será mostrar como a Marinha é uma instituição crucial para todos os brasileiros, seja em tempos de paz ou não. Mesmo após a sua saída do Colégio Naval, manteve grande admiração e respeito pela Marinha e por seus valores. No período em que esteve na Força, muito aprendeu sobre disciplina, compromisso e liderança, qualidades que leva consigo até hoje, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Afirmou ainda que sempre esteve atento às iniciativas da Marinha e agora, com esse convite para ser embaixador da instituição, poderá retribuir um pouco do que aprendeu, ajudando a instituição a se comunicar com as novas gerações e mostrar a sua relevância para o país. Sempre atual e relevante relembrar o alerta de Rui Barbosa, cuja mensagem se alinha perfeitamente à comunicação estratégica da Marinha, incentivando a sociedade a reconhecer a Amazônia Azul e a Força Naval como um patrimônio a ser protegido e valorizado. Além disso, ela evidencia a urgência de investimentos em defesa e ressalta a necessidade de um planejamento estratégico a longo prazo para garantir a honra da pátria e a segurança do nosso extenso litoral e das riquezas que pertencem a todos os brasileiros. Deus nos dê por muitos anos paz com as nações que nos cercam, mas se ela se romper, é no oceano que veremos jogar a sorte de nossa honra. E essa partida não será decidida pelo azar, mas pela previdência. A nulificação de nossa Marinha é, portanto, um projeto e começo do suicídio. Para concluir, senhoras e senhores, vale-me da frase de Alvin Toffler, com sua visão sobre a revolução digital e a singularidade tecnológica que corrobora a ideia de que a comunicação estratégica é o eixo central de qualquer estratégia organizacional. É através dela que as organizações se conectam com seus públicos, moldam sua reputação e alcançam seus objetivos em um cenário cada vez mais competitivo e digital. Ou se tem uma estratégia,
ou se é parte da estratégia de alguém. Muito obrigado. Prezado General Alcides, Almirante Pavone, Coronel Maggioli, em nome do presidente do Clube Naval, Almirante Prado Maia, expresso o agradecimento do clube, em particular o agradecimento em nome dos aqui presentes, pela qualidade das apresentações feitas. Essa qualidade, conteúdo bem apresentado e um bom conteúdo, por si só já mostra a importância desse assunto para todos nós. Como foi dito aqui, são atitudes que começam nos comandantes das forças, mas vão até o soldado, o marinheiro, que está mostrando a nossa força, que está sendo alvo de observação. Então, esse tema foi muito bem abordado, a qualidade dos conceitos, dos exemplos aqui apresentados, atuais, mostram bem como as três forças estão focadas em buscar instrumentos atualizados para alcançar a garotada, os jovens, os que estão por vir, mas não esquecendo os velha guarda como eu, que também fazem parte desse contexto e anseio muitas vezes por informações, por conhecer, até para melhor defender a nossa instituição. De modo que eu faço com satisfação esse agradecimento em nome do presidente, porque eu fiquei muito bem impressionado pelo que foi apresentado aqui pelos três palestrantes. E tenho certeza que a nossa plateia também gostou muito e vai expressar essa satisfação, esse reconhecimento por uma salva de palmas. Para formalizar esse agradecimento, eu entregarei a cada palestrante um certificado e também uma lembrança do clube, aos palestrantes e ao Centro de Comunicação Social que cada um representa, que é um livro de ouro comemorativo dos 200 anos da independência do Brasil e do bicentenário da Esquadra. Na realidade, uma coletânea de artigos que foram publicados na revista do Clube Naval, de final de 2021 a final de 2023, contando vários aspectos do Brasil, particularmente das Forças Armadas. Temos artigos escritos por militares do Exército, da Força Aérea, da Marinha, evidentemente, de aspirante a almirante de esquadra, representantes da academia e estrangeiros também. Temos portugueses falando como Portugal viu a nossa independência, por exemplo. Então, temos diferentes representantes da nossa sociedade participando e essa lembrança nós pedimos que levem como recordação dessa brilhante tarde que tivemos aqui, graças aos senhores.
De que maneira a atuação do embaixador da comunicação estratégica da Marinha pode contribuir para o fortalecimento da mentalidade marítima no Brasil e conscientização sobre a importância da Amazônia Azul para o desenvolvimento econômico e estratégico do país? O Brasil é inviável sem o mar, né? Nós temos riquezas ainda imensuráveis no mar brasileiro. O Brasil possui 8.000 quilômetros de costa, mas muitos brasileiros estão de costas para o mar. Então é importante fazer com que o olhar dos brasileiros se volte para essas riquezas, para essa piscina de borda infinita que nós temos, que é o Oceano Atlântico, de onde são extraídos 95% do nosso petróleo, por onde trafegam 95% do nosso comércio exterior, com riquezas minerais ainda não 100% estabelecidas, mas muita riqueza mineral. Então a gente precisa garantir o conhecimento dessa riqueza ao povo brasileiro e precisamos também evidenciar a importância de termos uma marinha forte, compatível com o tamanho desse tesouro marítimo que pertence a cada brasileiro, né? O empreendedor e empresário Flávio Augusto da Silva é um grande comunicador, né? Ele tem 12 milhões de seguidores nas suas mídias sociais, são seguidores majoritariamente jovens, que querem empreender, que têm interesse no desenvolvimento do país, e nós queremos levar a nossa mensagem para esses seguidores. É um público que dificilmente a gente atingiria com os nossos esforços, e nós estamos buscando essa parceria para poder levar a nossa mensagem, a mensagem do empreendedorismo que a Marinha faz todos os dias em benefício da nossa pátria, né? A Marinha empreende com os projetos estratégicos da Marinha, empreende na Amazônia Azul, empreende no Oceano Verde da região norte, com os nossos navios que navegam nos rios da Amazônia e do Pantanal, os navios de assistência hospitalar. Estamos construindo submarinos no Rio de Janeiro, fragatas em Santa Catarina, um navio polar no Espírito Santo, e cada projeto desse, cada empreendimento desse gera milhares de empregos que beneficiam muitas famílias e acabam beneficiando a sociedade como um todo. A Marinha caminha ombro a ombro com as universidades e com a indústria, gerando valor para o Brasil. A parceria com Flávio Augusto com a Marinha se dá na esfera da comunicação. Além de empresário renomado, ele também se destaca como personalidade digital. Nas redes sociais, soma mais de 5 milhões de seguidores e a Marinha também é bastante ativa. Quais são as ações de comunicações conjuntas que a gente pode esperar? Flávio Augusto possui mais de 12 milhões de seguidores nas suas diversas plataformas. Cada postagem dele tem um alcance de cerca de 50 milhões aí de impactos nas mídias sociais. Então ele é um parceiro estratégico. Nós vamos produzir conteúdos em parceria, ele vai trabalhar também como um assessor da Marinha nessa parceria, nessa parte da mídia digital, na produção de conteúdos, nas estratégias de marketing digital, e é importante ressaltar, essa parceria não tem custo algum e não tem nenhum viés político. Isso foram critérios estabelecidos no início das tratativas, de modo que a gente pudesse avançar. Então, foram esses dois pontos que foram condicionantes para as tratativas e para essa parceria. Nada de envolvimento político, nada de envolvimento com políticos e nenhum centavo de dinheiro público será gasto com essa parceria. É um trabalho voluntário, porque ele entende que o sucesso dele é devido muito aos valores de disciplina, dedicação, força de vontade, liderança que ele aprendeu na Marinha, nos 2 anos que ele passou no Colégio Naval. E ele quer fazer uma retribuição, ele quer retribuir a instituição, porque ele considera que a instituição, a Marinha, foi muito relevante para o Flávio de hoje. O Flávio é muito mais do que influência, é um comunicador, é um empresário, um empreendedor de sucesso que tem um alcance muito grande. Então, as mídias sociais são uma ferramenta que nós não podemos dar as costas para ela. Pelo contrário, estamos dando um grande incentivo e priorizando a nossa comunicação por meio dessa revolução digital que as mídias sociais trouxeram para o mundo da comunicação.